falei muito sobre as duas possibilidades que a gente tem para calcular o adicional noturno, né? Eu falei assim, olha, a gente pode calcular fazendo aquela proporcionalização 7/12, né? Ou a gente pode pegar e fazer aqui dividindo por hora, depois multiplicando pelo total de horas e depois fazendo o cálculo dos reflexos do DSR, né? Então, é nesse contexto que eu estou retomando aqui. A gente não está falando do adicional noturno, das possibilidades, e esse slide aqui, precisamente, ele trata daquela segunda hipótese lá da gente calcular o adicional noturno dividindo pelas horas e tudo mais. E aí eu trago aqui um tópico que diz o seguinte, ó, por que a gente divide por 220? Né? Não sei se vocês estão lembrados, mas no Excel ontem eu dividi por 220 horas, tá? O valor da remuneração, né? E aí fala assim, por que divide por 220, né? E aí eu trago aqui, né, o trecho da CLT que fala, né, ó, nas demais hipóteses, aplicar-se-á o divisor de 180 horas para os empregados submetidos a jornada de 6 horas e 220 para os empregados submetidos a jornadas de 8 horas. Aí vocês podem dizer para mim assim, tá, Thiago, mas a jornada ali é 12 por 36, né? Não é 8 horas diária, né? É diferente, né? De fato é, pessoal. Mas, aí vejam esse recurso de revista aqui do TST, né? Que ele fala o seguinte, ó. Recurso de revista do reclamado, adicional noturno, prorrogação da jornada em horário diurno. Aí fala o seguinte, regime 12 por 36, divisor aplicável. O divisor de horas extras aplicável ao regime de 12 por 36 é 220, pois a duração normal de trabalho permanece 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo o regime de 12 por 36 apenas uma forma de compensação de jornada. Então, assim, pessoal, lógico, é um acórdão do TST, né? Então, assim, é o Tribunal Superior, então tem a sua relevância, que reconhece que o divisor é mantido, né? Que mesmo a jornada sendo diferente daquela tradicional zona de 8 horas diária, o divisor para fins da gente calcular o valor da hora mantém-se 220, tá? Mas volto a dizer, se a convenção coletiva que vocês estiverem utilizando falar em um valor diferente de divisor, usem o da convenção, tá? Só para esclarecer esse ponto. Vamos falar um pouquinho de hora noturna reduzida agora. Ontem, né, eu mencionei, né, falei assim, olha, a hora noturna, ela tem uma duração menor que a hora diurna, tá? Veja, pessoal, tudo que eu vou falar aqui, né, antes que vocês tentem tacar pedra em mim, apesar que não ia dar agora, né, mas o que eu estou falando aqui é porque está na CLT. Assim, eu não sei quem foi o santo que escreveu essa maluquice lá, mas está na CLT. Que diz o seguinte, a hora noturna, para fins de pagamento, tem só 52 minutos e 30 segundos. Né? Então, quando a gente trabalha 1 hora de relógio à noite, a gente tem direito a receber um pouco mais de 1 hora. Porque a gente pega os 52 minutos e 30 segundos, considera 1 hora, e aí aqueles 7 minutos e 30 segundos que falta para fechar os 60 minutos de relógio, a gente teria que receber um plus, né? A gente tem que receber a mais por esses 7 minutos, né? Então o que a gente faz aqui é calcular essa proporcionalização. Ó, ele trabalhou 7 horas de relógio, né? Ele trabalhou das 22 até as 5 horas. Quanto que dá isso para pagamento, né? Quanto que eu tenho que pagar a mais, né? Se eu for considerar as horas reduzidas lá da CLT. É isso que a gente faz aqui, tá? Então, não tem nada demais, mas a gente tem que obedecer o que está na CLT, né? Então, eu até dou um exemplo, né? Ó, cada hora noturna equivale a 52 minutos e 52,5 ou 52 minutos e 30 segundos, né? Então, a gente tem que converter em horas para fins de pagamento, né? Como é que a gente faz isso? A gente pega 60 horas de relógio, né? Divide por 52,5 vezes a quantidade de horas de relógio que a gente tem. Então, nesse exemplo que está na tela de vocês, eu estou imaginando que uma jornada de 22 às 5. Então, a pessoa trabalhou 7 horas de relógio à noite, né? Então, é 60 dividido por 52,5 vezes 7, né? Vai dar 8 horas para fins de pagamento. E aqui, pessoal, que eu devo pedir muita atenção para vocês. Por quê?
lembre-se que eu falei ontem, né? A gente pagou na jornada dele, no salário do funcionário, a gente já paga pelas 7 horas. Né? Quando ele recebe o salário dele lá, ele já está recebendo por essas 7 horas. Então, quando eu faço essa conta aqui e acho 8, eu tenho que lembrar que, olha, as 7 eu já paguei. O que falta aqui pagar é essa 1 hora a mais. Não tem que pagar as 8 de novo, né? Eu não posso acrescentar 8 horas, né? Isso seria errado, né? Eu estaria pagando 2 vezes as horas. O que eu preciso acrescentar é só essa diferencinha ali que ficou, né? Que no acumulado deu 1 hora. Então, quando a gente fala em hora noturna reduzida, a gente vai pagar essa hora a mais, tá? Em 90% dos casos, pessoal, essa hora noturna reduzida vai ser 1 hora que a gente vai pagar. Porque é muito comum essa jornada pegar o período todo noturno, das 22 até as 5. É muito comum isso acontecer. É muito raro a gente ter um posto de serviço que vai da meia-noite ao meio-dia, por exemplo, ou da 1 da manhã à 1 da tarde, ou da meia-noite às 8, em que a jornada não pegaria o período noturno todo, né? Então é muito comum a gente pegar das 19 às 7, né? Essa é a jornada mais comum que eu conheço, né? Das 19 da noite às 7 da manhã. E nessa jornada, a gente acaba pegando o período noturno inteiro, né? Das 22 até as 5. Então, só recapitulando. Ontem a gente falou isso aqui. É considerado noturno aquele período das 22 até as 5. Né? Esse é o período noturno. Então, se ele trabalhar na jornada dele todo esse período noturno, ele vai ter direito às 8 horas, né? E aí a gente desconta essa 1 hora e paga a diferença, tá? Tá, boa tarde Danilo, boa tarde Edvan, vocês que entraram um pouquinho mais tarde, né? A Lilian, tudo bem com vocês? Vamos lá. Só para recapitular para vocês que entraram um pouquinho mais tarde, né? A Laís também entrou um pouquinho depois. A gente está falando ainda do adicional noturno e da hora noturna reduzida agora, né? Que a gente terminou a aula de ontem falando disso. Então, pessoal, e é um outro detalhe que a gente tem que lembrar quando a gente vai pagar a hora noturna reduzida, é que essa hora noturna reduzida, pessoal, ela é noturna. E parece redundante o que eu estou falando aqui, né? Mas a intenção é essa mesma. É ser redundante, para a gente lembrar que eu tenho que pagar essa hora com o acréscimo de 20%. Porque a gente está calculando, fez um cálculo ali, uma proporcionalização e tal, para achar a quantidade de horas a mais que a gente vai pagar noturna, né? Mas a gente não pode esquecer que essa hora é noturna. Então a gente vai pagar o valor da hora e mais 20%, que é o adicional, né? Não pode esquecer, porque às vezes você calcula só o valor da hora e esquece de pôr o adicional, né? Então, tem que lembrar disso. A gente já vai ver nas continhas, aí vai ficar mais simples para vocês também. Ó, um exemplo aqui, né? Ó, base de cálculo, R$ 1.600. Quantidade de hora noturna reduzida a 1 hora. Então, é 1.600 vezes 100% mais 20%, vezes 1/12, vai dar R$ 160. E aí o que está na linha de baixo é só uma simplificação matemática ali, né? Acaba dando R$ 160 mesmo. Veja, pessoal, prestem muita atenção no significado de cada um desses números aqui que eu vou explicar para vocês agora. Quantidade de hora noturna reduzida que está ali, 1 hora, né? Na segunda linha, é porque ele trabalhou das 22 às 5, e aí a gente fez aquela regra de 3 lá que estava no slide anterior. Então, é 1 hora. Para a linha de baixo agora vamos, né? 1.600 é a remuneração, vezes, aí abre parênteses. Alguém me diz aí por que é esse 100% mais 20%? Vamos lá, pessoal, só para eu ver se vocês estão pegando aqui. Alguém se habilita a dizer por que está entre parênteses 100% mais 20% ali? 100% porque é o valor, precisa considerar o valor da hora, mais os 20% adicional? Perfeito, Laís, é exatamente isso. É 100%, porque eu falei para vocês, eu tenho que pagar o valor da hora e mais o adicional, que é 20%. Então é por isso que é 100% mais 20%. E vezes 1/12. Esse 1/12 que está aqui
é a mesma proporção que eu usei anteriormente para calcular o adicional noturno, que era 7/12 lá. Porque lá eu estava calculando o adicional noturno sobre 7 horas. Aqui é só 1 hora que eu estou pagando a mais, né? É 1 hora noturna numa jornada de 12. É 1 hora a mais noturna numa jornada de 12. Por isso que dá os R$ 160 ali, tá? E aí você tem e aí o resultado vai dar R$ 160. É só isso, pessoal. Só precisa fazer isso. Calcular a hora noturna reduzida. Não tem nada mais. Eu ia falar um negócio, mas deixa para a hora do exercício, acho que vai ficar mais claro lá no Excel. Vou explicar um outro jeito de calcular, né? Reflexos do adicional noturno no DSR. Na verdade, o que eu trago aqui, pessoal, é um ponto de reflexão, né, um ponto de talvez de que tem muita polêmica, né, depois da reforma trabalhista, né, em relação à permanência ou não do DSR, o descanso semanal remunerado. Esse artigo 59A, pessoal, ele tem muita coisa, né? Então ele fala ali, ele estabelece a jornada de 12/36, né? Fala assim, ó, em exceção ao disposto no artigo 59, que é a da jornada de 44, né? A convenção pode estabelecer o horário de 12/36 de descanso, observados ou indenizados os intervalos entre a jornada. A remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no CAPT abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado e pelo descanso em feriados. Aqui, pessoal, e aí eu destaco aqui, né, a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto no caput deste artigo abrange os pagamentos pelo descanso semanal remunerado. Aí tem muita gente que entendeu que depois da reforma eu não deveria calcular mais os reflexos do adicional noturno do DSR, ou os reflexos de uma hora extra, de uma hora noturna reduzida, por exemplo, no descanso semanal remunerado. Muita gente interpretou isso aqui como sendo uma exclusão do cálculo de reflexos no descanso semanal remunerado. Porque ele fala que a remuneração mensal pactuada pelo horário previsto abrange os pagamentos devidos pelo descanso semanal remunerado. Só que modestamente, a minha interpretação não é essa, né? A minha interpretação é de que a remuneração sim já abrange o DSR, mas eventuais adicionais que a gente pague, né, tipo adicional noturno, adicional de hora extra, a gente tem que calcular os reflexos dele no DSR. A gente tem que calcular sim. Porque isso não está dito aqui, que quando você vai calcular o adicional, você não precisa calcular os reflexos no DSR. Não é isso que está dito aqui. Pelo contrário, na minha opinião, quando ele diz assim que a remuneração abrange o descanso semanal remunerado, eu entendo que todo adicional que eu calculo. Aqui tá mudo. Oi, pessoal, estão me escutando? Eu tô. Tá, voltou. Tinha travado, professor, travou. Vocês não estavam me vendo, pessoal? Eu estava travado? Estava travado, eu estava te vendo, mas você travou. Acho que agora voltou normal, professor, pode dar continuidade. Mas vocês não estavam me ouvindo? Isso, não estava te ouvindo, você travou, tua tela congelou. Ah, é? Alguém sabe me dizer onde eu parei aqui, que agora eu não sei. Vamos lá. Então, o que eu estava dizendo, pessoal, é que depois da reforma trabalhista, com base no parágrafo único do artigo 59A do texto da reforma, algumas pessoas passaram a entender que não tinha que calcular reflexos no DSR em relação ao adicional noturno, né? E aí eu falei o seguinte, essa não é a minha interpretação. Eu lendo o texto da lei, eu entendo o contrário, eu entendo que tem que calcular sim, né? Porque não está dito ali no parágrafo único que na jornada 12/36 o adicional noturno ele dispensa o acréscimo dos reflexos no DSR. Não é isso que está dito ali, tá?
Só que quando a gente calcula daquela primeira forma que a gente calculou ontem, que eu falei para vocês, com aquela proporcionalização lá, de certa forma a gente já embute os reflexos no DSR ali, tá? Então, volto a dizer, se vocês calcularem o adicional noturno do primeiro jeito, fazendo a proporção, não precisa calcular reflexo no DSR. E se alguém apontar na planilha de vocês e falar, você esqueceu de calcular, você não está errado. Não está errado. Ele está embutido aqui. A gente não esqueceu de calcular, ele está embutido aqui. Agora, se vocês calcularem do segundo jeito, aí vocês têm que calcular os reflexos, tá? E para calcular reflexos de DSR, acho que tem um slide aqui mais à frente, ele é muito simples, né? Deixa eu só ver se eu tenho um slide específico disso, senão eu mostro no Excel mesmo. É aqui, assim, ó, pessoal. Eu passei alguns slides só para mostrar para vocês aí o exemplo de cálculo de reflexo no DSR. Então, veja. Imagina o seguinte, o total de adicional noturno no mês é R$200. Então, eu vou pegar os R$200, vou multiplicar pelo número de dias úteis e vou dividir, eu vou dividir pelo número de dias úteis e vou multiplicar pelo número de domingos, né? Eu vou dividir pelo número, eu vou pegar o mês e vou descontar os domingos, né? E vou dividir por essa quantidade. E depois eu multiplico pela quantidade de domingos. É sempre assim, multiplica pelos domingos e divide pelo resto do mês. Pega 30 dias, vê quantos domingos tem no mês, então eu multiplico pelo número de domingos e divido pelo número de dias que não são domingo, né? E aí vou ter lá R$30,77 nesse exemplo aqui, né? Então é só isso, tá, pessoal? Não tem muito segredo também. Vamos voltar aqui para falar de mais coisas. Vamos lá. Adicional de hora extra. Bom, o adicional de hora extra, pessoal, normalmente a gente não faz planilha pensando nele, né? A gente coloca assim, excepcionalmente. O adicional de hora extra, normalmente a gente vai ter uma interface com ele quando a gente, no fluxo do contrato, demandar algum serviço extra da empresa. A empresa, a gente está numa época aqui de urgência, a gente precisa que você preste o serviço num horário estendido, ela vai te apresentar um aditivo, né, uma proposta de aditivo com calculando hora extra para os funcionários dela. Nesses momentos a gente vai precisar calcular. Agora, quando a gente faz a planilha estimativa, é muito difícil a gente calcular já com hora extra, né? A gente tenta estabelecer jornadas que a gente não precisa incluir hora extra, né, na planilha, né? Mas se tiver, pessoal, no mínimo 50% da hora normal, então vocês vão ter que calcular o total da remuneração, somar e dividir pelaquela quantidade de horas, igual eu fiz para o adicional noturno lá, igualzinho, né? Divide por 220, aí multiplica pelo valor, acresce 50%, e assim vai. E se o trabalho for prestado em domingo ou feriado, aí o acréscimo é de 100%, né, de hora extra, né? O valor da hora extra vai passar a ser 100% daí. Uma outra coisa que mudou na reforma está no mesmo parágrafo único do artigo 59A lá da CLT. Hora extra por trabalho em feriado. Quem faz a planilha há mais tempo, já quem de vocês trabalha com planilha há mais tempo, vai lembrar que lá em 2014, por aí, a gente calculava efeitos da súmula 444. Eu me lembro até o nome, era assim, efeitos da súmula 444, né? E era isso aqui. Por quê? Porque pela súmula 444, quando o cara do 12/36 trabalhava num feriado, ele tinha que ganhar hora extra. No domingo não, mas se fosse feriado tinha. E isso deixou de existir. Eu nem vou entrar mais em detalhes sobre isso, porque isso acabou, tá? Com a reforma, ainda bem, né, graças a Deus, a reforma tirou mais esse adicional ali que era difícil de calcular, né? Ok? Intervalo intrajornada. É outro ponto. Lembre-se que ontem, no início da aula, né, a Laís falou assim, olha, na CCT aqui, acho que foi a Laís, né, na CCT aqui, a intrajornada é benefício. Foi você, Laís, que falou? Colocou como benefício, né?
Por que que isso aconteceu, pessoal? Primeiro, algum de vocês pode dizer para os demais o que é o intervalo entre a jornada, só para a gente nivelar a turma aqui? Você sabe o que é intervalo entre a jornada, Eliette? Intervalo entre a jornada é o intervalo entre uma jornada e outra de trabalho. Isso. Ele trabalha das 8 às 18, das 18h01 até as 7h59 é o intervalo entre a jornada. Entendi. Eu acho que é isso. Alguém mais pode ter dizer o que entende por intervalo entre a jornada? Alguém tem uma percepção diferente de intervalo? Seria, por exemplo, como se fosse o horário que ele teria que tirar para fazer o almoço, o descanso dele durante a jornada de trabalho, por exemplo, no caso da jornada 12, geralmente é pago em casos de jornada 12 por 36, né? Onde a gente paga o intervalo entre a jornada como uma forma de indenizar o funcionário por não tirar esse descanso que ele teria direito, por suprimir esse descanso que ele teria direito, ou esse horário de almoço ou jantar, conforme o caso. Exatamente. Então, pessoal, intervalo intra-jornada, ele existe. Por quê? Porque pela CLT, toda jornada que passa de 6 horas, a gente tem que dar um descanso, né? Artigo 71 da CLT. Né? Deverá ser concedido para repouso e alimentação em todos os trabalhos contínuos que excedam 6 horas. Então, numa jornada de 44 normal por semana, a gente não tem esse problema porque a pessoa para almoçar, né? E faz o intervalo. O problema do intervalo entre a jornada aparece nas jornadas de plantão, como a Laís disse, nas de 12 por 36, né? O horário que a Eliette falou também. Por quê? Porque eu não posso largar o posto. Sim, quando eu pego uma jornada de 12 por 36, o vigilante, o porteiro, ou quem faça a jornada, ele não pode simplesmente, deu 6 horas, parou, fecha o posto, agora eu vou almoçar. Não, porque é característico da própria jornada que ele fique ali o tempo todo, né? Que o posto não pode ficar desguarnecido. Então, surge essa questão do intervalo. Né? Por quê? Pela CLT, a gente deveria conceder o intervalo para o funcionário descansar. Né? E assim, excepcionalmente, naquele dia que não pôde porque ele não pôde, né, usufruir do intervalo, a gente indenizaria o funcionário com no mínimo 50% de acréscimo do valor da hora. Tá? Esse é o texto da CLT. Então, de novo, eu deixo o cara descansar ou, excepcionalmente, quando eu não puder deixar descansar, eu pago com 50% de acréscimo. Qual que é o problema, pessoal, disso aqui, né, do intervalo entre a jornada? É que é muito difícil a gente conceder o descanso. Né? Tanto é que a própria Laís falou assim, a gente acaba pagando indenização, a gente acaba indenizando o intervalo do funcionário. Por quê? Porque é muito difícil. Imagina o seguinte, eu tenho um contrato, sei lá, com 30 postos de porteiro de 12 por 36. E aí, eu tenho que deixar eles descansarem. Né? Eu tenho, deu 6 horas, para e descansa. E aí, quem que vai atender a portaria? Né? Aí eu vou ter que criar postos adicionais no contrato para cobrir, né, postos de cobertura, ou eu vou ter que contratar substitutos, né? Travou de novo, desculpa. Vocês estão me ouvindo? Tá normal? Tá normal, professor. Então, tudo tá. normal. Ah, tá. Então, assim, o grande problema do intervalo é essa necessidade de substituir, né, de conceder. E por conta disso é que a maioria, 90% dos órgãos acabam indenizando. Mesmo que a Justiça do Trabalho critique isso, que isso esteja questionável lá, acaba que a galera, em geral, indeniza. Tá? E aí, por que a Laís falou ontem, olha, agora mudou lá para o módulo 2, não está mais no 1? Justamente por conta da reforma, que é o que está na tela de vocês agora. Fala o seguinte,
A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Antes da reforma trabalhista, pessoal, esse assunto, o intervalo intrajornada, ele era tratado na súmula 237, se eu não me engano, do TST. 237, não lembro o nome, eu acho que é 237. E lá na súmula, ele falava que era remuneratório. Mas aí a reforma veio e disse claramente que é indenizatório. E por isso, e aí o modelo de planilha da SEGES, do Ministério da Economia, ele é anterior à reforma trabalhista. E no modelo da SEGES, o intervalo intrajornada ia no módulo 1, né, junto com os itens da remuneração. Só que a reforma saiu depois, e então a gente tem que tomar cuidado, se a gente for inserir, tirar do módulo 1 e colocar no módulo 2, lá junto com os benefícios. Daqui a pouquinho, depois que a gente fizer o exercício do módulo 1, a gente vai começar o módulo 2. E aí quando chegar lá, eu vou falar para vocês, olha pessoal, aqui é que vocês têm que colocar o intervalo intrajornada, quando vocês forem calcular, como indenização. Tá? Então, de novo, pessoal, depois da reforma trabalhista, por mais que vocês olhem o modelo de planilha da SEGES lá do Ministério da Economia, vocês têm que tomar cuidado, porque intervalo intrajornada é indenizatório, vocês têm que colocar no módulo 2, não sofre incidência de encargos. Né? Acho que o mais importante a dizer para vocês aqui é o seguinte, não sofre incidência de encargos. Então, vocês olhem as planilhas de vocês, veja onde que está, se tiver intervalo intrajornada lá, e veja se tem incidência de encargos nesse valor. Se tiver, vocês têm que corrigir, tá? Porque está errado, porque não sofre, tá? Depois da reforma, pelo menos, né? Então é isso. E dá uma olhada na convenção também, ver o que a convenção está dizendo, né? Mas acho que de intervalo é isso. Artigo 611-A da CLT, que também foi meio polêmico, pessoal. Na verdade, tem muitos dispositivos da reforma que têm sido objeto de questionamento, assim, né, no TST, não é? E ainda vai ser, né, pessoal? A CLT, a reforma é de 2017, e tem muito juiz do trabalho que ainda não engoliu, né? Assim, ela não foi bem absorvida pelo pessoal da área trabalhista, né? Então, ainda vai ter muito questionamento, né? E um deles é esse aqui, né? Aí ele fala o seguinte, ó, a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando dispuser sobre intervalo intrajornada, respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. O que ele quer dizer com isso, pessoal? O artigo 611-A. Que a convenção coletiva pode inclusive dizer que o intervalo intrajornada para aquela categoria é de meia hora. Porque é o que fala aqui, ó, respeitado o limite mínimo de 30 minutos. Então, se a convenção coletiva disser, olha, o intervalo intrajornada da categoria de vigilantes no estado, ou na cidade de Cuiabá, sei lá, é de 30 minutos, e eu for suprimir esse intervalo de 30 minutos depois lá no contrato, na verdade eu vou ter que indenizar só meia hora, porque o direito já é de meia hora só. Né? A reforma já deu esse poder para a convenção coletiva. E na CLT era de 1 hora, né, anteriormente, né, tinha que dar 1 hora de intervalo antes. Agora, continua sendo de 1 hora, porém, o artigo 611-A da CLT fala, olha, se a convenção coletiva disser que é meia hora, ok. E aí, se você suprimir meia hora, você vai pagar só meia hora de indenização, tá? Então, esse é o texto atual da CLT. Tá. E agora, pessoal, eu vou falar só um pouquinho, depois lá no módulo 4 a gente talvez retome esse assunto, de algumas imperfeições do intervalo. Por quê? Tiago, então seguimos a CCT. Exato, segue a CCT, Sônia. Se a CCT disser que é meia hora o intervalo, e vocês forem suprimir o intervalo, forem indenizar,
você pega meia hora e indeniza meia hora só. Tá? Ah, pessoal, antes que eu me esqueça, a pergunta da Sônia foi ótima. Eu ia esquecendo de um detalhe aqui. Deixa eu voltar aqui, porque isso é importantíssimo. Uma outra novidade na CLT, na reforma, é que a gente agora só indeniza o período suprimido. Antes da reforma, imagina o seguinte, o intervalo era de 1 hora. Se a gente suprimisse 15 minutos que fosse, a gente tinha que pagar a hora cheia indenizada para o funcionário. Qualquer minuto que a gente tirasse do intervalo dele, a gente tinha que pagar a hora cheia. A súmula 237 falava isso, olha, ainda que você tenha interrompido o intervalo dele por meia hora, você vai pagar o valor da hora cheia. Esse era o entendimento da súmula 237. E na reforma não, na reforma fala o seguinte, olha, se eu interromper o intervalo, eu vou pagar a título indenizatório apenas o período suprimido. Tá? Isso está bem claro ali no artigo 71, parágrafo 4º da CLT, depois da reforma. Esse é outro detalhe importante. Mas só respondendo de novo a pergunta da Sônia, sim, Sônia, você vai olhar para a convenção, né, e vai ver se ela disser que o intervalo é meia hora, a única coisa que a convenção tem que observar é o período mínimo de meia hora. Né? Se a convenção disser que não tem intervalo, aí ela não pode, porque aí ela está desrespeitando o artigo 611-A da CLT, né? Aí você tem que garantir pelo menos meia hora de intervalo. Ainda que no teu contrato, né, no teu caso concreto, você tenha que suprimir esse intervalo e indenizar, porque você não tem uma outra alternativa. Mas volto a dizer, pessoal, o correto, né, aquilo assim que é, né, para encher os olhos dos procuradores do trabalho aí, é você conceder o intervalo. É você, de alguma forma, logisticamente, organizar o teu contrato para que você consiga ter um rodízio de funcionários que cubram os postos nos horários de intervalo, né? E permita realmente o descanso, tá? Esse é o cenário ideal, o que vai ser exigido de vocês como uma prática, como regra. Só que eu sei que muita gente faz a indenização, tá? Estou falando para vocês o que é o mais correto e estou dizendo o que é o que acontece na prática, né? Por que é difícil deixar usufruir o intervalo? Porque é difícil a gente ter um parâmetro para calcular o valor. Não basta eu pegar assim... Seria muito fácil se eu pegasse o valor inteiro do posto, né? Olha, eu sei quanto custa um posto de vigilante, por exemplo. Eu sei que um funcionário vigilante custa R$5.000 por mês. Eu divido esses R$5.000 por 220 horas, eu sei o valor da hora, e aí eu pego esse valor lá como uma substituição do intervalo. Matematicamente, você até poderia estar correto, mas na prática esse valor está totalmente furado. Por que não paga? Nenhuma empresa vai conseguir viabilizar, levar o cara lá para prestar 1 hora de serviço para você, e aí você paga só o valor da hora, ela leva o cara embora, e o que ela faz com o cara o restante do dia? Né? Como é que ela paga o resto da diária desse funcionário? Então, assim, é muito pouco provável que isso seja viável. Você pode, talvez, fazer com esses contratos de jornada intermitente, que hoje são possíveis, ou com empresas especializadas em, talvez, prestar serviço mais assim, de freelance, alguma coisa assim, fazer cotações e ver quanto que eles cobram para cobrir posto, né? Alguma coisa assim. Ou você criar alguns postos, assim, já prever postos de cobertura, né? Ó, eu crio 2, 3 postos a mais, só para cobrir os outros, né? Ó, você vai ficar aqui, ainda que você fique uma parte do tempo ocioso, você vai ficar aqui para, sei lá, entre as 7 da manhã entre as 10 da manhã e 2 da tarde, você vai ficar cobrindo os intervalos dos postos para as pessoas poderem sair para almoçar, né? Então a pessoa trabalharia só umas 5 horas ali nesse leque, né, das 10 até as 2 da tarde, né, 4 horas, cobrindo o intervalo dos outros. Poderia ser, né? Você poderia fazer um contrato só de 4 horas com essa pessoa, para ela só cobrir esses intervalos. É uma alternativa. Então, assim, a questão mais pensar logisticamente, né, o que viabiliza, né, o que fica ali mais viável. Aumentaria o custo, a Sônia fala, aumentaria o custo, Thiago, o ideal é o pagamento. Sônia, o ideal é o pagamento mesmo, do ponto de vista de custo, com certeza.
Porém, a gente não pode esquecer que lá na frente, né, esses funcionários, vamos dizer assim, eu estou pensando assim, se eu fosse advogar para esses caras, com certeza eu ia pedir para o juiz do trabalho algum tipo de indenização, porque eles suprimiram de forma recorrente, né, meus intervalos, e isso acabou comprometendo a minha rigidez física, mental, e aí a argumentação do advogado vai longe, né? Ele vai pedir algum tipo de indenização a maior, né? Porque a CLT diz claramente que deve se indenizar, né? Excepcionalmente, né? E aí ele vai falar, isso aqui não foi excepcional nunca na vida, isso aqui pelo contrário, era a regra, né? Então assim, pode ser que lá na frente tenha problemas trabalhistas com isso, tá? Mas volto a dizer, é o que eu mais vejo nas planilhas aí, é isso. Isso, pessoal, não vai ser um problema muito para o Tribunal de Contas, tá? Assim, só para... Então é complicado, né, Tiago? Porque a situação fica difícil. Colocar um posto para cobrir é complicado. E, ao mesmo tempo, pagar também não está muito certo, fica bastante complicado. Exatamente. Do ponto de vista trabalhista, eles vão questionar, né? Não tenha dúvida que eles vão, né? O funcionário. Mas às vezes, Sônia, assim, eu nem devia dizer isso, mas às vezes vale a pena correr o risco. Assim, um funcionário ou outro que vai reclamar lá na frente, aí a administração tem que pagar, do que você ter todos os postos com posto de cobertura, né, para esses contratos. Então, às vezes, nem todos os funcionários vão reclamar, né, 10, 20% deles vão lá na justiça reclamar, e às vezes a administração tem que pagar essas custas, mas talvez isso seja até melhor correr esse risco do que engordar muito os contratos, né, com esses postos de cobertura. Enfim, não tem muito caminho fácil aí, né, Sônia? Tem não, complicado. Lá no tribunal, uma época, o pessoal da Conjur, da nossa consultoria jurídica, eu lembro que a gente ia passar processo, eles sempre pontuavam isso, né? Aliás, eu acho que eles sempre pontuam, ainda pontuam isso, né? A gente acaba justificando que fica inviável, fica muito caro, oneroso, colocar os substitutos e tudo mais. E assim, o jurídico sempre dá uma paulada na gente, assim, sabe? Sempre questiona, fala que isso não é correto do ponto de vista trabalhista, essa coisa toda. Mas assim, estrategicamente acaba que para o órgão vai sendo melhor, né? Não sei, a gente pode chegar num ponto em que as demandas trabalhistas cresçam muito sobre esse item especificamente, e aí vai ser inviabilizar mesmo a gente dar esse jeitinho, né? Aí vai ficar muito mais caro a gente tentar dar esse jeitinho, e a gente vai ter que pôr posto para cobertura mesmo, não vai ter jeito. E aí a gente pode chegar até num ponto em que o posto de 12 por 36 não se viabilize mais, né? A gente pode chegar nesse limite também. Olha, se eu tiver que realmente dar a cobertura e encarecer demais o posto, talvez eu contrate 2 de 8 horas, né? E acabe com o intervalo, enfim, pense em um outro tipo de posto, um posto de 6 horas, alternativas para a gente não usar o 12 por 36, que normalmente é o posto que a gente tem que pôr a cobertura, né? Enfim. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal, a gente percorreu o módulo 1 aí, né? Módulo 1, salário base, os adicionais de periculosidade, insalubridade, adicional noturno, hora noturna reduzida, e os reflexos no DSR se tiver. Eu já nem coloquei aqui intervalo intra-jornada, pessoal, porque eu já lembro que eu falei, vai para o módulo 2, tá? Agora, eu queria que vocês pegassem o exercício 2. Vocês têm aí um documento do Word chamado exercício 2. Pessoal, foi encaminhado no grupo. Vocês estão com esse exercício? Quer que eu já encaminhe aqui novamente para vocês? Na dúvida, eu já estou encaminhando aqui mesmo, tá? Beleza, valeu, Dani. A Eliette não está no grupo.
Vou mandar aqui no chat também para ficar mais tranquilo. Quem tiver já vai pegando ainda numa lida enquanto eu mando aqui para os colegas. E a Dani também mande lá, manda lá. Aqui, ó, Thiago, seria esse, né? Isso, esse Espera aí mesmo, para valeu. nós, esse aí perfeito. Vamos lá então, pessoal. Conseguiram abrir aí? Além de ter mandado no grupo, a Dani mandou aqui no chat também do Zoom. Então, eu consegui abrir aqui também o que ela enviou. Acho que todos vocês conseguem. Então, vamos lá. Alguém não tem ainda, pessoal? Alguém está sem o exercício? Tá? Eu vou... Então, ninguém se manifestou, então acho que estão, né? Vamos lá. Elaborar o módulo 1 da planilha de custos e formação de preços para uma contratação de serviços de vigilância armada para um vigilante, para a prestação de serviço na cidade de João Pessoa, na Paraíba. Em virtude das rotinas de trabalho da instituição, será necessário que os serviços sejam prestados em jornadas de 12x36, das 19 às 7. Consideradas as informações acima, pede-se para calcular a remuneração mensal do profissional que trabalha na jornada de 12x36 noturno. A Dani deve ter mandado para vocês também a convenção coletiva. Foi para eles, Dani? Foi, professor, foi sim, mas eu já coloco aqui também, tá? Tá. Acho que é melhor. Bacana. Vocês têm aí a convenção coletiva do exercício 2? Tem, Laís? Então tá. Então, pessoal, não tem, Sandoval? Aí, agora a Dani mandou aí, tá no chat aí do Zoom. É só abrir. Só fazer o download e abrir. Então é o seguinte, e vocês têm a planilha de Excel base para resolver? Tem, né? Então tá bom. Vocês precisam de 3 arquivos para resolver esse exercício, né? O caderno, o exercício 2, que é o enunciado, a convenção coletiva e a planilha Excel base para resolver, né? Então vamos lá, pessoal. Eu vou dar aqui os comandos para vocês e vou deixar vocês fazendo um pouco, resolver o exercício sozinhos. É só o módulo 1 que a gente precisa, e é um serviço de vigilância. Então é abrir a convenção coletiva para pegar o valor do salário dele, dar uma passada na convenção para ver se tem mais algum adicional, algum benefício remuneratório, né, alguma gratificação remuneratória. Ver se a convenção fala alguma coisa de periculosidade, de insalubridade, se tem alguma coisa ali, se tiver, traz, se não tiver. Isso, pessoal. E aí calcular, pôr o salário base, pegar a periculosidade, né? Lembre-se que vigilância sempre tem periculosidade. Calcular o adicional noturno, porque é um posto à noite. E calcular a hora noturna reduzida. E aí calcular. E aí escolher, eu até sugiro aí no exercício que vocês usem aquele método da proporcionalização. É só vocês pegarem o material do PowerPoint, lá os slides, e ver como é que eu calculei lá, e fazer do mesmo jeito. É só seguir a mesma lógica, tá? Eu vou dar aqui, agora são 14h53, eu vou deixar vocês até as 15h05, daí uns 10 minutos, 12, para vocês resolverem sozinhos, né? E aí a gente corrige aqui, tá bom? E se eu vou ficar com o microfone, eu vou fechar só meu microfone aqui, o vídeo, mas eu estou na escuta, tá? Se alguém tiver dúvida é só me chamar, ok?
Vamos lá, pessoal? Então, deixa eu pegar aqui exercício 2. Conseguiram resolver, pessoal? Como é que foi? Deu para resolver? Quanto que deu aí? Quem fez? Quanto que deu o total do módulo 1? Remuneração. A gente vai fazer junto aqui, mas eu queria só saber se alguém tem o valor aí para me falar. Conseguiu, Elaine? Eu tô vendo. Conseguiu, Sérgio? Sim, é que eu tô salvando aqui, só um pouquinho. Tá. Agora, só quero ver. Ah, você tinha falado. Tá. Não, assim não. Assim não. Agora que eu vi tua mensagem. 1.604 com 74. Um e quanto? 1.604 com 74. É. E você, Laís, você fez? Eu fiz, o meu deu 1.699,97. Esse balão tá muito. O negócio nunca bate, Tá né? faltando alguma coisa em mim, Três então. valores. Tá, vamos lá. Você mandou ele também outro valor? O meu deu isso aqui, Clarice. O meu deu igual ao teu. 1.673 também. Vamos lá. Qual que é o salário que vocês acharam para começar? 1.058,07? Isso mesmo. O salário a gente começou batendo, né? Deixa eu só ver aqui que eu... Deixa eu só mexer aqui, pessoal. Cancelar aqui. Mexer. Tá. Vocês estão vendo minha tela do Excel, né? Sim, né? Vamos lá. O salário base é 1.058, né? Todo mundo conseguiu? Alguém não conseguiu encontrar o salário na convenção, pessoal? Se alguém não tiver conseguido, é só falar. Vamos lá. Periculosidade. Periculosidade não tem muito o que fazer. É 30% do salário base, né? Ó. Minha célula está aqui, é só o salário base vezes 30%. Né? Ó. É igual 1.058 vezes 30%. Vai dar os 317, né? Que é o que está aqui, ó. Falei agora, ó, periculosidade 30% do salário base, dá os 317. Insalubridade não tem. Primeiro porque é alternativo, que eu falei para vocês, quando tem um não tem outro. Adicional noturno. Ora, vou até apagar aqui para a gente fazer de novo. Primeira coisa, pessoal, para eu calcular o adicional noturno, eu tenho que somar os valores anteriores, né? Eu tenho que pegar o valor da remuneração até ali. Então, o que eu faço? Eu pego igual, soma, né? Esses dois aqui, ó, soma esses valores aqui. Opa, desculpa. Esses valores aqui, né, que vai ter a remuneração, vezes 20%, que é o valor do adicional, vezes 1 dividido por 12, né? 7 dividido por 12, desculpa. Esse vai ser o valor do adicional. De novo, pessoal, é o valor da remuneração. Vou fazer aqui do lado de maneira mais detalhada, só para quem não pegou. O que eu preciso para calcular o adicional noturno? Eu preciso saber a remuneração. Até ali, a remuneração parcial, vamos dizer assim, né? Então eu preciso saber quanto que é isso. Ó, é igual a soma desses valores aqui. Né, do periculosidade mais o salário base. Então, remuneração. E aí o adicional eu calculo o quê? Vai ser remuneração vezes 20%, que é o valor do adicional, vezes 7/12.
É com base nessa conta aqui, pessoal, que eu vou chegar nos 317, desculpa, nos R$160, tá? Hora noturna reduzida. Mesma coisa, eu pego a remuneração. Deixa eu dar um conto. Para hora noturna reduzida, a diferença é que eu pego a remuneração vezes, não tenho, aqui ao invés de 20% vai ser 100% mais 20%. Aqui ao invés de 7/12 vai ser 1/12. É assim que eu calculo a hora noturna reduzida. Então, se vocês pegam a remuneração, que é R$ 1.375,49, né? 0,49. Opa. Vezes 100% mais 20%, pessoal, matematicamente é a mesma coisa que 1,2, tá? Isso aqui vezes 1/12. Opa, faltou igual aqui na frente. Aqui eu vou dar os R$ 137,55, tá? E se eu somar isso aqui, ó, eu tenho os R$ 1.673,51. Deu para entender isso aqui, pessoal? Alguém não entendeu? Assim, pode ser bem sincero, pode ser bem honesto. Se alguém não tiver entendido, por favor, pergunta para não ficar para trás. Apenas para a gente exercitar aqui, eu vou calcular do outro jeito. Caso vocês, no órgão de vocês, o pessoal já tenha aí um costume, uma tradição de calcular do outro jeito, aí vocês pelo menos ficam sabendo as duas formas. Eu vou apagar aqui esse método, vou apagar aqui, vou zerar. Então vamos lá. Vamos calcular o adicional noturno do outro jeito, que é aquele que divide por 220. Então, primeira coisa, a gente precisava saber a remuneração. Veja, igual a gente fez lá. Então a remuneração vai ser isso aqui mais isso aqui. Isso aqui é a minha base de cálculo. Vou ter aqui o valor por hora. Quer dizer, adicional noturno por hora, né? Adicional noturno por hora. Vai ser... Deixa eu só copiar para cá. Adicional noturno por hora vai ser esse valor aqui, dividido por 220, vezes 20%. Porque 20% é o valor do adicional, tá? Então, o adicional noturno por hora vai ser a remuneração, dividido pela carga horária, vezes 20%, que é o valor do adicional. Se eu não multiplicar por 20%, eu vou ter o valor da própria hora, tá? Beleza. Agora a gente vai precisar saber a quantidade de horas noturnas no mês. E aí aquela conta que a Sônia, não sei se foi a Sônia, se foi a Lilian que me ajudou ontem, falou assim, a gente tem 15,25, né, ou 15,21 dias no mês. 15,21 dias no mês. O funcionário 12 por 33 trabalha 15,21 dias no mês. Lembre-se daquela conta que eu fiz ontem lá, né? Peguei o 365, dividi por 12, dividi por 2, cheguei nos 15. Então são 15 dias vezes... Ora, ele trabalha, cada dia que ele trabalha 7 horas à noite, né? Então a quantidade de horas noturnas no mês é 106,47. Então, valor adicional por mês vai ser as 106 horas que ele trabalha, né? Quantidade, vezes o valor unitário do adicional. R$ 133. Veja, antes tinha dado 160, né? Eu acho que foi R$ 160, calculando do outro jeito, né? A diferença aqui está nos reflexos do DSR que a gente já vai calcular. Mas antes da gente calcular os reflexos, vamos calcular a hora noturna reduzida, tá? Então a gente teria o valor do adicional por mês, 133,14, né? Eu vou só copiar aqui, as contas que a gente já fez, 133,14. Tá? Hora noturna reduzida, pessoal. Como é que eu calculo? A mesma base, pessoal. Eu vou usar a remuneração como base. O valor da hora vai ser... desculpa. O valor da hora vai ser a remuneração dividido por 220.
Esse é o valor da hora. Então, quantidade de horas, né, noturnas reduzidas por mês. Deixa eu diminuir aqui. Vou colocar HNR só para ficar mais curto aqui o nome, ficar menos poluído a tela. Então, quantidade de hora noturna reduzida por mês. Ora, cada dia que ele trabalha 1 hora noturna a mais, né? Vai ser 1 vezes 15,21, que a gente já falou lá, né? Que era a quantidade de dias que ele trabalha. Ele trabalha 15,21 dias no mês, né? E cada dia que ele trabalha 1 hora a mais, né? 1 hora reduzida a mais. Então vai ser 15,21. Hora noturna reduzida por mês, né? O valor da hora noturna reduzida por mês vai ser os 15,21, que é a quantidade de horas que ele trabalha, vezes. E aqui é que vocês têm que ficar atento, pessoal. Vocês têm que pegar o valor da hora mais o valor do adicional, que é 1,25. E aí vocês têm um total. 114,12. De novo. Vocês têm o valor da hora e vocês têm a quantidade de hora noturna reduzida que ele vai fazer no mês. Olha, o valor para pagar a hora noturna reduzida no mês vai ser o quê? Vai ser a quantidade de horas vezes o valor da hora, mas esse valor tem que ser acrescentado de 20%, que é o adicional, né? O valor do adicional por hora a gente já tinha aqui, que é 1,25, né? Eu só somei aqui para ficar mais fácil, mas eu poderia fazer de outro jeito aqui, né? Eu poderia pegar 15,21 vezes o valor da hora vezes 1,2, daria no mesmo. Né, que eu acrescentaria os 20% no valor da hora, daria no mesmo, né? Ia dar os 114. Então, fazendo desse jeito aqui, hora noturna reduzida por mês está dando R$ 114,12. E agora, pessoal, quando a gente calcula dessa forma, a gente tem que lembrar que a gente precisa calcular os reflexos no DSR. Como que eu calculo os reflexos no DSR? Olha, o que eu tenho de adicional aqui que eu estou calculando por hora? Eu tenho o adicional noturno e a hora noturna reduzida, né? Então eu tenho esses dois valores aqui, né? Então eu vou calcular os reflexos dele no DSR. Vai ser o seguinte, ó, igual esse carinha aqui mais esse carinha aqui, fecha parênteses, vezes. Lembre-se que calcular reflexo no DSR é multiplicar pelo número de domingos e dividir pelo número de dias não domingos, né? 5 por 25, 4 por 26, enfim. Então, se eu fizer dessa forma, eu calculo os reflexos do DSR, tá? E aí eu chego em R$ 1.672,12. Vejam, pessoal, por isso que eu falo, dá para fazer dos dois jeitos. A Clarice até comentou aí no chat, se vocês olharem no chat, o valor que a Clarice colocou era 1.673, que foi o valor que eu também obtive aqui. Calculando da outra forma, está dando 1.672 e uns quebradinhos. Vejam que são valores próximos, né? É bem próximo até, né? Então, isso só prova, né, que acaba dando, assim, é equivalente. Assim, eles são valores equivalentes. Então, veja, se vocês fizerem desse jeito aqui, pessoal, calculem os reflexos no DSR. Faz exatamente o que eu fiz. Se vocês calcularem daquele outro modelo, não precisa calcular. E se alguém do controle chegar e falar para vocês, né, ou uma empresa licitante falar, impugnar teu edital, dizendo que não está constando na tua planilha reflexo do DSR, é só vocês mostrarem para eles os cálculos de vocês, né, se vocês tiverem feito do primeiro jeito, né? Olha, embora não esteja ali identificado, a nossa metodologia de cálculo já inclui os reflexos no DSR, tá? Porque a gente já faz a proporcionalização lá para incluir os reflexos. Então, é só isso. Deixa eu só ver aqui, tem uma mensagem.
Uai. Eu havia calculado o DSR dobrado. Ah, beleza, Laís. Tranquilo. Então é isso, tá, pessoal? Os próximos exercícios, né? Para quem nunca fez, pessoal, eu sei que é pesado, assim, né? Tipo, cara, já entender e pegar esse monte de número que a gente vai falando. Mas quando vocês forem fazendo os próximos exercícios, né? Acho que a coisa vai sedimentando. Eu acho importante vocês, né, prestarem muita atenção. Veja, para fins de remuneração, pessoal, a gente fez o que é o mais complexo, que é um vigilante noturno. Como aqui a intenção nossa era trabalhar o módulo 1, eu já quis pegar qual que seria o pior dos mundos. Esse aqui é o posto mais complexo que tem, né, para a gente calcular o módulo 1. Porque tem adicional noturno, porque tem hora noturna reduzida, tem periculosidade, tem reflexo no DSR. Se vocês forem calcular um posto 44 horas, segunda a sexta, durante o dia, vocês não vão ter nada disso. Aqui provavelmente vocês só vão ter salário base. Vai ser muito fácil. Então assim, eu já mostrei para vocês o que é o inferno, né? Para vocês saberem que daqui é para mais fácil, tá? Esse aqui é o que vocês podem encontrar de mais difícil no módulo 1, tá? Então, assim, muito dificilmente vocês vão encontrar algo mais complexo do que isso para módulo 1, tá? O que mais é chatinho é essa hora noturna reduzida ali, que até você entender como é que se faz essa proporção, essa regra de 3, enfim. Fiquem ruminando isso, né? Pega esse material que eu passei para vocês, os PPTs ali, leiam, fiquem pensando, tenta fazer as contas a lápis para ver se a ficha cai, aqueles que não entenderam, né, que não... Tenta ver até a ficha cair na cabeça de vocês, né? Cada um vai ter seu tempo, pessoal. Não tem... E aí, quando cair a ficha, vocês vão ver que, né, que tudo tem lógica, né? Mas, enfim, cada um tem que... Matemática não dá para se enfiar assim na cabeça tão rápido, né? Ok. Deixa eu voltar aqui para o PPT. Então vamos lá. Visualizando agora o PPT, módulo 2, ok? Tá aparecendo aí, Sérgio, módulo 2 do PPT meu? Tá? Vamos lá. Pessoal, esse módulo aqui, ele se subdivide em 3 submódulos, tá? A gente tem o submódulo 2.1, que é 13º salário e adicional de férias. A gente tem o submódulo 2.2, que são os encargos. Aqueles que vocês já devem ter visto várias vezes, né? Aquela tabelinha com umas 8 linhas, assim, que tem... INSS, FGTS, contribuições lá para o Sistema S, né, Sebrae, SESI, salário educação, seguro acidente de trabalho, isso está tudo no módulo 2.2. E o módulo 2.3 traz os outros benefícios, que podem ser mensais ou diários. Aqui, pessoal, no 2.3 a gente tem alimentação, transporte, auxílio creche, cesta básica se tiver, auxílio funeral, seguro de vida, plano odontológico, enfim, tem de tudo, né? Tudo depende muito das convenções. Então aqui tem convenção que concede determinados benefícios, tem convenção que não. Então isso aqui é o módulo das convenções, assim, a gente tem que olhar para as convenções e ver o que eles trazem ali de benefício para colocar aqui. E é aqui, pessoal, que eu sugiro que vocês incluam o intervalo intrajornada se for indenizar. Vocês podem tanto colocar no 2.3 mesmo, como vocês podem criar uma linha a mais, um 2.4 ali, e colocar intervalo intrajornada, indenização do intervalo intrajornada, e pronto. Aqui, pessoal, é o lugar correto. Por quê? Porque não vai sofrer incidência de nada, né? Tudo que está no 2.3, ou que vocês colocarem eventualmente no 2.4 ali, não vai sofrer incidência de nada.
Tá? E é por isso que tem que ficar ali. Tá? Não tem risco nenhum de sofrer incidência de encargos. Tá? Além disso, né, o que é importante a gente falar aqui antes da gente entrar no 13º, férias, são verbas que normalmente são retidas lá para a famosa conta vinculada, né? A gente acho que vocês vão ter até poder assistir o módulo de conta vinculada, né? Que a gente tem um curso aí. Então essas verbas aqui vão para a conta vinculada, né? 13º e adicional de férias porque são pagos só anualmente, né? Não são verbas que são gastas todos os meses, né? Aquilo ali é uma provisão. Então a empresa tem aquilo não é um custo mensal da empresa, né? É um valor que a gente coloca na planilha para que quando o funcionário tenha direito a tirar férias, a empresa tenha caixa para pagar o funcionário, né? Mas aquilo não é um desembolso mensal da empresa, né? É como se ela guardasse, né? Imagina você tem um funcionário que trabalha para você. Você paga R$2.000 de salário para ele. Mas você sabe que quando chegar lá em dezembro, você vai ter que tirar mais 2.000 do bolso, pelo menos, né? Então, se você não guardar todo mês, quando chegar em dezembro vai faltar dinheiro. Então, aqui, como a nossa planilha é fixa mensal, né, a gente não tem uma planilha diferenciada para o mês de dezembro, né, não existe isso. Nossa planilha é mensal, então ela vai diluir esses valores que são anuais em todos os meses. E daí já vem a explicação para pessoal, para muita coisa que vocês veem do tipo assim, 1/12. Eu vou falar várias vezes, 1/12, 1/12, 1/12. Esse 1/12, pessoal, quando a gente fala de rescisória, quando a gente falar nos custos de reposição lá, esse 1/12, ele serve para diluir um custo que é anual em parcelas mensais. Então, assim, quando eu falo assim, aviso prévio indenizado, você vai pegar 1/12. Por quê? Porque eu estou considerando que no final de um ano eu vou demitir o funcionário e vou ter que pagar a rescisão dele. Como esse custo vai acontecer só no final de um ano, eu vou dividir esse custo em 12 meses para eu apropriar cada mês um pouquinho dele. Né? Para chegar no final de 12 meses eu tenho o valor inteiro. Então esse 1/12 ele vai ser uma constante nas provisões aqui, porque normalmente a gente dilui em um ano. É o modelo mais básico que tem, né? Eu diluo o custo em um ano. E o 13º e férias a gente dilui em 12 meses, porque são direitos que o trabalhador tem a cada 12 meses. Né? O 13º é no final do ano, né? Então 12 meses do ano tem direito. As férias é cada 12 meses de trabalho, ele tem direito também. Então é por isso que a gente divide por 12. Então vamos lá. Então submódulo 2.1, 13º salário e adicional de férias. Aqui, pessoal, é importantíssimo. Eu coloco no material de vocês uma parte mais jurídica sobre 13º, sobre as férias, para que vocês tenham essa informação, né, sobre onde que está o direito na CLT e o que tem, algumas coisas mais da área trabalhista, né. Mas vamos mais para a parte numérica. Como é que eu provisiono o 13º salário? Olha, eu pego 1/12, que é um direito, é um salário a mais que eu pago, né, uma remuneração a mais a cada 12 meses. Então, 1/12 vai dar 8,33%. Então, é esse percentual que vai na planilha, 8,33%. 8,33% do quê? Da remuneração. Né? É 8,33% da remuneração. Tá? A gente fala esse monte de percentuais, pessoal, mas a gente tem que lembrar, mas é esse percentual em relação ao quê? E essa pergunta é muito importante. Porque vocês vão ver depois que tem algumas verbas que a gente aplica só sobre a remuneração e tem outras que a gente aplica sobre a remuneração mais alguma coisa. Tá? Então, muito cuidado. Aqui é sobre remuneração. Então, eu dei um exemplo. A remuneração do cara é R$1.000. 13º é 8,33% de R$1.000, R$83. É muito lógico se vocês pensarem num caso concreto. Né? O teu funcionário ganha R$1.000. O valor do 13º dele vai ser R$1.000. Então lá em dezembro você vai ter que pagar o salário dele do mês de R$1.000 e mais R$1.000 de 13º. Olha, para eu juntar essa grana durante todo o ano,
eu tenho que pegar 8,33% de R$1.000 a cada mês e depositar numa conta. Lá em dezembro eu vou ter os R$1.000 fechados para pagar o 13º, tá? Férias e abono de férias. A lógica das férias, pessoal, nas minhas contas aqui é a mesmíssima do 13º. A diferença é que as férias, o 13º, ele sempre vence em dezembro. 13º, assim, o cara pode ter entrado na empresa em setembro, quando chegar em dezembro ele vai ter direito ao 13º proporcional. Ele não vai ter direito ao 13º inteiro, mas vai ter o proporcional. As férias não é dezembro, as férias é um ano de trabalho. Então, se ele entrou em setembro, ele vai ter direito adquirido às férias no final de agosto do ano que vem, né? Se ele entrou dia 1º de setembro, no dia 31 de agosto do ano seguinte, ele vai ter adquirido um direito às férias, né? Deu 12 meses, né? Mas não coincide com o final do ano, né? Só que o critério de diluição é o mesmo, né? 1/12, porque é 12 meses. Aqui, pessoal, a gente tem uma polêmica, tá? Porque o modelo lá da SEG, do Ministério da Economia, eles colocam aqui no módulo 2.1, além do benefício das férias, quer dizer, além do abono, eles colocam o valor do salário, da remuneração, desculpa, o valor das próprias férias. E aí eu vou precisar que vocês façam um exercício aí um pouco, tentem recapitular um pouco do que vocês lembram sobre férias, porque é a mesma regra para a gente que é servidor público. Quando a gente tira férias, a gente tem direito a 30 dias de afastamento e 1/3 de abono. O nosso direito é esse. Tudo bem que lá no órgão a gente pede antecipação, às vezes se a gente quer antecipação do salário, alguns órgãos te dão esse direito de optar, né? Aí você opta e pede antecipação do salário, enfim. Mas é uma antecipação de salário, não é um salário a mais. No mês seguinte você sofre desconto daí se você antecipar. O que eu quero dizer com isso, pessoal, o que tem de sobrecusto para a empresa em relação às férias não é um salário a mais e mais o abono. É só o abono. Aquele mês que o funcionário se afasta, aquele direito dele de ficar 30 dias em casa, aquilo, na minha planilha, eu calculo lá no módulo 4, quando eu calculo o substituto. Então, lá no custo do substituto, eu vou ter 30 dias de afastamento do titular, e aí eu vou calcular quanto custa o substituto para substituir esse titular. E aí eu vou fazer minhas continhas lá no módulo 4, pegar tudo que eu tenho que incluir no custo do substituto, para ele ficar os 30 dias que falta. Pensando, inclusive, pessoal, que o substituto também tem direito a férias, 13º, rescisória e tudo mais. Mas lá no módulo 4. Aqui no módulo 2, eu só calculo o abono. Por quê? Porque aqui eu estou pensando no titular. O que o titular tem de direito a mais? Ele tem o 13º e tem o abono de férias. E o módulo 4 vai compensar os 30 dias que ele fica fora, que eu vou ter um substituto no lugar dele. Isso, pessoal, eu estou frisando tanto isso porque isso é polêmico, tá? Por quê? Porque a planilha modelo do Ministério, se vocês pegarem lá, e até o modelo da conta vinculada, eles calculam o valor das férias aqui também, tá? O raciocínio por trás desse cálculo é o de quê? O raciocínio básico, né? Se no final do primeiro ano de contrato não tiver prorrogação, eu vou ter que pagar as férias a título indenizatório. E se isso acontecer realmente, o módulo 2 está certo, considerando as férias inteiras, e mais o abono. Porque aí o cara trabalhou 12 meses, eu rescindi o contrato, ou eu não prorroguei o contrato, e aí eu tenho que pegar a empresa e pagar, olha, vai lá e indeniza as férias do cara, porque o cara trabalhou 12 meses e não teve direito de usufruir. Que é o que acontece se você demite o funcionário sem ele ter usufruído das férias. Você acaba tendo que indenizar essas férias para o funcionário, né? Então, é isso, pessoal. A gente vai fazer continha, mas quando vocês virem o modelo da planilha do executivo com o valor total de férias aqui, lembre-se do que eu falei. Vocês podem até concordar com o modelo deles, fazer igual ao que eles fazem, mas lembre-se do que eu falei.
pior dos mundos, o que não pode acontecer, pessoal, é vocês calcularem 2 vezes. Então, assim, se você já calculou aqui as férias no módulo 2, valor das férias inteira, você não pode replicar isso no módulo 4. Porque senão você vai estar calculando 2 vezes o mesmo benefício, tá? Então, o que importa é que você tem que pegar o módulo 2, olhar o módulo 4, os dois juntos, e ver se vocês não estão calculando 2 vezes o mesmo benefício, tá? Para não estar tendo sobreposição. Bom, vamos seguir aqui, porque acho que nas contas vai ficando mais claro. Esse slide eu só reitero a natureza remuneratória das férias do 13º. Veja, o 13º e as férias, apesar de estarem no módulo 2, eles são itens remuneratórios, tá? Eles sofrem incidência de encargos. Tanto é que quando a gente faz retenção na conta vinculada, quem de vocês faz retenção, aí vocês vão lembrar que a gente calcula o valor das férias para retenção, e aí tem uma linha abaixo lá que fala a incidência do módulo 2.2, né, que tem lá, que tem 3 coluninhas até com percentuais diferentes, 7.6, 7.7, 7.8, sei lá. Aquilo ali é a incidência do módulo 2.2, que são os encargos. E essa incidência só acontece porque as férias e o 13º são consideradas verbas remuneratórias, tá? Então, é daí que vem a incidência, tá bom? Deixa eu só diminuir aqui. Vamos lá. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui antes no Excel, antes de prosseguir. Vocês estão visualizando a minha tela do Excel agora, né? Tá? Então, pessoal, eu estou aqui no módulo 2.1. Eu só vou mostrar para vocês como é que se calcula, antes da gente ir para o 2.2. Então, isso aqui é o modelinho da parte 2.1 ali, ó. Então, 2.1, 13º, salário, férias, adicional de férias, igualzinho que está lá no Ministério, tá? 13º salário, pessoal, como é que vocês calculam? Ó, vocês vão colocar aqui, ó, igual 1/12, nessa célula aqui. Vamos dizer, nessa coluna aqui, né, ó. Nessa coluna que eu vou pintar de amarelo, ó, vocês vão colocar o percentual. Opa. Adicional de férias. Se vocês fizerem do jeito que eu faço, que é só colocar 1/3, o que a gente faz? A gente faz 1/12 vezes 1/3. O direito de férias, pessoal, acontece a cada 12 meses. Então eu vou dividir por 12. E o abono é 1/3 da remuneração. Por isso que eu faço 1/3 vezes 1/12. Porque o valor do abono é 1/3 da remuneração e esse valor vai ser pago a cada 12 meses. Então é 1/3 vezes 1/12. Por isso que dá 2,78. Ah, vocês falam assim, não, Tiago, eu vou fazer igual o Ministério faz. Aí vocês vêm aqui, ao invés de fazer isso, vocês vão pegar 1/12, eu vou colocar até entre parênteses aqui, 1/12 vezes 1 mais 1/3. Porque aí vocês calculam as férias e mais o adicional de férias. E aí vocês vão chegar nos 11 ponto alguma coisa, que é o que vocês podem ver aí em muitas planilhas. 11,11%. Tá? Então, pessoal, dá para fazer das duas formas. E esse valor aqui ele é multiplicado por o quê, pessoal? Pela remuneração. Na minha planilha aqui, se vocês conseguirem ver, não sei se está muito pequeno, ela está amarrada com o total da remuneração. Eu vou mudar aqui de aba, ó, vou colocar aqui, por exemplo, R$2.000 salário base. R$2.000 deu o total da remuneração, ele já vai puxar para cá, ó. Puxou, vai ser 8,33% vezes R$2.000, que é a remuneração. Aí vai somar. E aqui que eu queria mostrar para vocês, pessoal, esse valor ele sofre incidência do módulo 2.2, que a gente nem calculou ainda. Veja, é meio confuso, mas assim, o que é o módulo 2.2? É esse aqui, ó.
Então, depois que eu preencho os percentuais aqui, vamos pôr aqui 20% de INSS, salário e educação, eu não lembro de cabeça esses valores, nunca lembro, mas 0,6, sei lá, seguro-assistente de trabalho 3%, enfim, você vai preenchendo, FGTS 8%, enfim. Aí você vai chegar num percentual aqui embaixo, ó, 31,6%, por exemplo. Tá aqui embaixo. Esse percentual é que vai para cá, ó. Ele amarra aqui. E aí ele faz a incidência sobre as férias e o 13º, tá? Então, se vocês, no modelinho que vocês têm para resolver exercício, se vocês não mexerem nessas células, ela já vai estar amarradinha para vocês, bonitinho, tá? Vocês só precisam incluir os percentuais aqui. Bom, é isso. Eu vou fechar o Excel aqui para não... Pessoal, deu para entender o módulo 2.1? Ficou claro? Respondam, respondam. Alguém está com dúvida? Bom, vamos lá. Módulo 2.2. No 2.2, por mais que ele possa parecer complexo, pessoal, porque são muitos tributos ali, muitos encargos, em 95% dos casos, pessoal, vai ser esses valores aqui, esses valores meio que fixos, sabe? Não vai ter muita... Tiago, só volta no cálculo, que já o cálculo... Sônia, você pode falar? Você está com áudio? Oi, Tiago. Eu só queria ver se você podia voltar. Sabe quando você calculou aí as férias? Aí você calculou 2,78, beleza. Mas aí você falou que tem alguns casos que ele já calcula o do substituto? Isso, eu vou compartilhar novamente aqui para a gente fazer, tá? Eu estou prestando atenção, é porque eu só estou... Aí esse aí, ó, você já até deixou ele, inclusive. Perfeito. É que, na verdade, Sônia, não é que eles já calculam do substituto aqui. É que eles calculam pensando na seguinte lógica. Se eu não prorrogar o contrato, no final do ano, imagina assim, o contrato teve 12 meses, então o João trabalhou 12 meses, e aí acabou a vigência do contrato, eu não prorroguei, e a empresa tem que acabar demitindo o funcionário. Então ele não pôde usufruir das férias, ela vai ter que acabar indenizando as férias dele. Então, além do terço do abono, ela vai ter que pagar uma remuneração a mais também, a título de férias. Então, nesse caso, esse cálculo aqui é correto, né? O que acontece, e aí ficaria correto os 11.11. Essa é a lógica do pessoal do Ministério, tá? Só que a minha lógica é que não, eu ponho o abono só aqui, né? Só um terço aqui, e aí eu deixo lá para o módulo 4... que eu tenho no módulo 4 a gente tem substituição para as faltas, né? Faltas diversas, desde férias até falta por doença, por licença médica, por doação de sangue, enfim. E lá naqueles 30 dias de férias, que é o direito do funcionário, eu calculo um custo por substituto dele, né? Que é o que acontece na prática em 95% dos contratos, tá? Então, são duas formas de calcular, tá? O que eu falei, até eu frisei, olha pessoal, só não pode ter duas vezes, tá? Porque se você calculou aqui o direito a férias de 30 dias como indenizatório para o funcionário, você não pode colocar no módulo 4 lá 30 dias de afastamento para o funcionário. Porque você está considerando que as férias dele serão indenizadas aqui, você está colocando uma remuneração a mais para indenizar as férias dele. Então você não pode colocar lá mais 30 dias de afastamento para ele, como se ele fosse ser substituído no afastamento, tá? O que não pode é ter as duas coisas juntas. Eu acho que vai ficar mais claro para vocês quando a gente calcular o módulo 4 também, que daí vocês vão ligar os pontos, né? Vai calcular lá o substituto e aqui o titular. Aí eu acho que dá para conectar aí os dois assuntos, fica um pouco mais claro. O que não pode é sobrepor. Né? Se você pensa que você vai indenizar as férias do camarada, você põe aqui.
Se você pensa que nas férias ele vai só pegar o abono e eu vou contratar alguém para ficar no lugar dele 30 dias, eu coloco só o abono aqui e vou calcular o custo do cara que vai substituir ele lá. É só essas, são essas as diferenças. Obrigado, Tiago. Imagina, Sônia. Vamos lá. Então, pessoal, como eu estava dizendo em relação ao 2.2, a gente não tem muita crise em relação a esses percentuais. Tá? O único item que dá trabalho aqui, pessoal, é o SAT, Seguro de Acidente de Trabalho, que está até em branco aqui. Tá, o PowerPoint está para vocês aí aparecendo, né? Está compartilhado, né? Então, vejam. A terceira linha ali, a C, que é o SAT, né, Seguro Acidente de Trabalho, está em branco o percentual dele, justamente porque ele é variável. Aí a gente tem um pouquinho mais de trabalho para saber o SAT. Os demais, pessoal, olha, a gente vai ter diferenças, na verdade, nas propostas das empresas. E aí eu vou explicar para vocês aqui que a gente pode, quais as bombas que a gente pode encontrar no caminho aí, né? O caminho feliz, pessoal, é vocês fazerem essa planilhinha aqui, uma empresa do lucro real ou do lucro presumido ganhar a licitação, aí ela vai apresentar uma proposta assim também, com esses percentuais, e aí todo mundo fica feliz, né? Ninguém tem dúvida. Só que tem umas pedrinhas aí no meio do caminho, né? As empresas do Simples, elas não têm essas alíquotas aqui, elas não cotam essas alíquotas, algumas delas, porque elas não pagam contribuição para o Sistema S, por exemplo. Elas, dependendo do serviço que elas prestarem, elas vão ter os 20% do INSS já incluído na alíquota única lá no faturamento. Então a gente já tem esse mundo das empresas do Simples. A gente tem um outro mundo que são as empresas desoneradas, né? Lá em 2011, a presidente Dilma editou uma medida provisória, concedeu desoneração para empresas. Os ramos que eu lembro aqui de cabeça são engenharia e TI, né? Então, empresas desse segmento, de acordo com o CNAE lá e com atividade preponderante, elas têm direito a não pagar os 20% sobre a folha, que é o INSS que está ali, e aí elas pagam uma alíquota pequenininha lá no faturamento, que a gente chama de CPRB. Talvez vocês já tenham ouvido falar dessa sigla, CPRB. Que vai lá para legislação desse você tem, Tiago? Como? Dessa desoneração, você tem a legislação? Tenho sim, eu já passo aqui para você, Sônia. Eu vou pegar a lei aqui no... eu até tirei do material, mas eu já pego para você. CPRB, medida provisória. Deixa eu só um pouquinho. Ó, é a lei... Anota aí, eu vou pôr no chat aqui, tá? Deixa eu só colocar no chat aqui. Ô, Tiago, se estiver demorando, depois você passa, não precisa se preocupar, não. Na verdade, eu já achei aqui, eu só tô... Não, eu já achei, eu só tô apanhando do Zoom aqui, que eu fechei uma tela aqui, tô tentando abrir de novo. Sabe outra coisa, Tiago? Às vezes a gente depara com empresa licitante que fala que é Simples Nacional e ela mesmo assim preenche esses percentuais. Eu fiquei numa dúvida danada quando uma empresa fez isso, eu não sabia assim, o que eu podia, porque o tempo todo fala que a empresa tem a liberdade de preencher a planilha da forma que ela quiser e tudo mais, mas ela falou, né, ora ela se beneficiava do Simples Nacional, ora ela vinha na planilha de encargos e preenchia todos esses percentuais. Mas aí, se ela é do Simples Nacional, né, ela tem que preencher a planilha, né, de acordo com o regime tributário dela, né, aí vocês têm que, lembra que eu falei ontem, é um erro de preenchimento, a gente devolve para ela e fala assim, tua planilha está errada, que as suas alíquotas não são compatíveis com o teu regime tributário, né. Eu fui e coloquei isso, mas... Então, pode falar. É complicado às vezes, né, porque eles fazem tanta coisa que a gente, assim, fica... É muito incerto, cada hora é uma surpresa, entendeu? A imaginação é muito fértil deles. Exatamente. Existe um outro problema, sabe, Sônia? É o seguinte,
Normalmente, empresas do Simples, normalmente não, né? Sempre. Empresa do Simples, ela não pode se beneficiar do Simples se ela fizer locação de mão de obra, né? Então, assim, se ela prestar serviço de cooperagem, por exemplo, que é um serviço que é vedado ao Simples. Só que a gente também não pode impedir ela de participar na licitação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente fala assim para a empresa, olha, você pode até participar, só que você tem que colocar as alíquotas do regime, como se for lucro presumido ou lucro real, enfim, não pode se beneficiar do Simples. Porque a lei complementar do Simples veda a prestação desse serviço se beneficiando do Simples. E aí, só que a gente, ao mesmo tempo que tem que deixar ela participar e obrigar ela a colocar as alíquotas normais, a gente percebe que muitas vezes ela não muda o regime, ela não desenquadra do Simples, ela continua pagando tributos, aí o fiscal do contrato fala, olha, essa empresa está faturando aqui alíquotas de PIS e COFINS, pagando 20% sobre a folha na planilha dela, mas ela não está pagando nada disso, ela não está recolhendo nada disso, porque ela não desenquadrou do Simples ainda, né? A gente até tem, a IN5 fala que a gente tem a obrigação de informar a Receita e tudo mais, mas acontece que às vezes a gente informa a Receita demora um bocado para fazer isso, e aí o fiscal fica inseguro, porque ele fica com medo de estar pagando mais. Fala assim, olha, eu estou pagando uma planilha de empresa aqui, que está prevendo 20% de INSS, sei lá, 7,6% de PIS e COFINS lá, e aí, na verdade, a empresa não está tendo nenhum custo desse. A empresa está lá pagando a alíquota única dela de 6% lá, e não desenquadrou. E aí ele fica com aquela sensação de depois ser pego, né, por ter pago o valor maior. Mas enfim, não tem muito o que fazer. A gente faz a nossa parte, fala que tem que desenquadrar, fala para ela colocar as alíquotas que são corretas para o regime tributário sem se beneficiar do Simples, e gere o contrato daquela forma. Se ela não se desenquadrar, não acontecer isso, o caminho é ir para uma rescisão do contrato, né? Sancionar a empresa e rescindir o contrato, não ficar nessa situação meio duvidosa, assim, né? Meio incerta para a gente, né? Por muito tempo, tá? Essa, pelo menos, é a minha opinião. Mas vamos voltar aqui para o material para a gente... Tiago, pode falar. Caso, não seria o caso, pode desclassificar a empresa por ela ser optante do Simples e apresentar proposta para alocação de mão de obra? Não, você não desclassifica ela por esse motivo. Ela é isso que está perguntando, né? Isso. Você não desclassifica ela pelo simples fato dela ser do Simples, na licitação. Você diz para ela, olha, você não pode prestar esse serviço se beneficiando do Simples. Corrige a tua planilha e coloca as alíquotas de outro regime tributário. Seja o lucro real, seja o lucro presumido. Ela vai ter que ir para um desses. E aí, se ela não alterar a planilha, aí você desclassifica. Porque daí você tem fundamento legal para dizer, olha, você não pode, você é vedada no Simples. E inclusive isso acho que tá na própria IN, né? Essa é a posição do TCU até atualmente, sabe? O TCU ele tem nos acordos o seguinte sentido, que você não pode impedir a empresa do Simples de participar. Assim, seria mais fácil para todo mundo se a gente já barreirasse ela logo na licitação, né? Falar, é vedado, a lei complementar veda. Você está apresentando proposta para mim, você não pode, né? Para esse serviço aqui você não pode, né? Mas o entendimento do TCU é que a gente não pode impedir de participar. Tem que deixar participar e dizer para ela, só que você vai apresentar teus preços como se não fosse do Simples, porque você não vai se beneficiar do regime aqui. Então, assim, é isso que a gente pode fazer, tá? Mas se ela não alterar a planilha e não adequar para o regime adequado, aí a gente desclassifica sim, tá? Porque senão a gente vai estar aí contribuindo para a ilegalidade tributária dela, né? Vamos dizer assim. Pessoal, Tiago, acontece... Pode falar. Acontece, às vezes, da empresa entrar na licitação enquanto Simples, só que à medida que vence a licitação, ela deixa de ser optante pelo Simples em função do faturamento que aumenta bastante, né? Exato. Tem até uma... Então, às vezes ela participa como Simples e daí depois, no meio do caminho, muda o regime de tributação. Isso já aconteceu na universidade, que eles fizeram toda a planilha com regime de tributação como Simples, que tinha um faturamento inferior ao X lá, e depois, no meio do contrato, durante, né, a execução do contrato, tiveram que mudar o regime de tributação em função disso. E daí a gente ficou na impasse, tá, e daí? A planilha muda ou a planilha não muda? Porque foi uma mudança... esse é um pepino danado, né?
A gente vai falar um pouco disso amanhã, né, quando a gente falar um pouquinho de repactuação, mas já te adiantando. Saiu até um parecer recente agora da AGU. Não é um parecer, é uma orientação normativa já. Acho que é 61. Agora saiu pós-Covid, né? Saiu 3. E fala exatamente isso. Olha, não é devido repactuação por mudança de regime tributário, quando a empresa perde o enquadramento do Simples, por faixa de faturamento e tudo mais, né? E eu concordo, acho que tá certo. Me diz qual é isso aí. Tá no material de amanhã, a gente vai ver isso. Tá bom. Agora, uma coisa o que eu queria explorar agora era, beleza, não pode, eu concordo que não possa mesmo, mas o problema disso é na gestão do contrato, porque você vai ter que passar a reter valores lá no pagamento pessoal do orçamentário financeiro, quando vai fazer as retenções. A partir do momento em que ela deixa de ser do Simples, você vai ter que fazer retenções diferentes, né, de valores ali, porque tem tributos que ela passa a pagar, né, e aí a gente, como substituto tributário, a gente tem que reter, e aí você vai reter dela sem ela ser do Simples, mas ao mesmo tempo você não mexe na planilha e não aumenta o valor da remuneração dela, né, então ela vai ficar ali com um preju, né, a conta não vai fechar, mas, pessoal, é justo, eu acho que é muito justo, porque quando ela participou da licitação, ela já sabia que ela ia perder o enquadramento, né, porque ela consegue, assim, fazer um exercício de um pouquinho, né, fazer continha de padaria e saber que, ó, eu vou passar da faixa de faturamento e no mês tal eu vou perder o enquadramento, né, então ela consegue antever essa mudança de alíquota de tributos, né, então quando ela decidiu participar, né, se aventurar na alíquota do Simples, ela já sabia do risco, então essa é a minha opinião. Mas ainda aqui, pessoal, só para a gente explorar um pouquinho mais, eu já dou intervalo para vocês, a gente só falou agora do Simples, das desoneradas. Mas eu faço muita planilha aqui tem uns colegas da Bahia que contratam muito serviços médicos, principalmente município. Aí contrata cooperativas de serviço médico, entidades assistenciais, beneficentes. E aí tem entidade que tem SEBAS, tem entidade que não tem SEBAS, e aí é uma bagunça, pessoal. Se a gente fosse pensar assim, por isso que eu falo assim, o caminho feliz é quando é uma empresa do lucro presumido, do lucro real, que apresenta proposta, porque deve ser essas alíquotas exatamente assim. Agora, se for uma cooperativa, se ela prestar serviço com um cooperado, aí ela não tem empregado. Então, assim, ela não vai ter contribuições para o Sistema S, não vai ter fundo de garantia. Agora, se ela prestar com empregado, ela vai ter, né? A cooperativa paga PIS 1% na folha, então teria que acrescentar o PIS de 1% aqui. A entidade de beneficente que tem SEBAS, né, ela não paga nada aqui, ela só paga o FGTS para o funcionário. Então, assim, a depender da natureza da empresa que participa da licitação, né, ou se é cooperativa, se é uma entidade sem fins lucrativos, se é... Enfim, a gente vai ter variações, tá, nossa planilha aqui estimativa. Tá? A gente vai explorar aqui os principais, né, mas se um dia vocês se depararem com uma dificuldade, vocês podem até me mandar um e-mail depois e perguntar, tá? Eu já até calculo isso. Bom, deixa eu passar rapidamente isso aqui só para a gente ir para o intervalo. Nos slides seguintes, pessoal, eu coloco aqui os benefícios, né, os encargos e o fundamento legal para cada um deles. Tá? A gente não vai entrar aqui na parte jurídica aqui de abrir norma por norma para ver onde está, mas está aqui. Né? Por exemplo, contribuição INSS 20%, está lá no artigo 22 da Lei 8.212, que é a Lei da Previdência. Né? FGTS também, e aí por diante. Né? Assim, então, cada um deles estão ali do lado do respectivo fundamento legal. E aí, pessoal, e agora sim a gente vai para o intervalo, eu só recomendo a vocês que, para quem precisa, né, para conhecer bem essa parte de alíquotas, né, dá uma boa lida na IN 971 da Receita, com as alterações, né, entra no site da Receita, pega a IN 971 e já tenta pegar, porque ela sofre alterações, né, pegar as alterações mais recentes, né, porque a IN 971, ela meio que faz um compêndio, pessoal, de tudo. Assim, ela é uma instrução normativa da Receita, né, então ela detalha muita coisa e ela repete muita coisa que está na Lei da Previdência, tem coisas da CLT que ela repete ali, tem coisa do decreto da Previdência que ela repete, só que ela acaba reunindo tudo.
Então, ela fala, por exemplo, da tributação das cooperativas, das entidades assistenciais. Então, assim, eu acho que é o normativo que a gente tem mais completo, se a gente quer entender um pouco dessas contribuições aí, tá? De encargos e tudo mais, tá? Então, por mais que tenham as leis, né, que eu mencionei ali, porque uma IN não pode criar tributo, né, pessoal? Não pode criar encargo, né? Ela só vai dar ali regulamento, é meio que um manual. Mas, pelo fato dela reunir tudo, né, e ser uma coisa mais prática, né, eu acho que se alguém quiser se aprofundar, eu sugiro ir na IN 971 da Receita, tá?